RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Boa noite, caros ouvintes. É tempo para o Jornal da Noite aqui na sua rádio de Cabo Verde. Começamos com os títulos da atualidade. A criminalidade em Cabo Verde em 2023 aumentou em relação a 2022, dados apontados pela Polícia Nacional. 25 médicos de família formados em Cabo Verde vão começar a atender pacientes nos centros de saúde para estarem mais próximos dos doentes nas suas comunidades. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música congratula-se com a elevação do Funaná a Património Imaterial Nacional. Vamos ao desenvolvimento. O diretor da Polícia Nacional, Manuel Moreno, deixou hoje no Mindelo, durante o seminário que antecede o encontro do Conselho de Comandos, o registro de números que apontam para o aumento da criminalidade em 2023, com 22.830 ocorrências registradas pela Polícia Nacional, mais 494 comparativamente a 2022. Arnaldo Borges. O diretor da Polícia Nacional avançou várias categorias de crimes que mobilizaram a ação policial com atenção e forte engajamento dos operacionais da Polícia Nacional, que cumpriu o plano de atividades para 2023. Adianta Manuel Moreno. No tocante às tipologias dos crimes, os crimes contra património representaram 56,2%. Do total das ocorrências registradas na PN, diminuíram 0,8% em relação a 2023, em comparação com o período homólogo, tendo os roubos diminuído em 13%, portanto com 5.253 ocorrências em 2023 contra 6.074 em 2022, e furtos aumentando em 13%, com 5.071 contra 4.484 em 2022. Os crimes contra pessoas representam 43,8% do total das ocorrências a nível nacional, tendo aumentado em 6,4% em 2023. Ofensas corporais com mais 115 registros comparativamente com 2022, que contou 2.925 casos, é o tipo de crime mais registado pela Polícia Nacional em 2023. VBG, que registrou menos ocorrências, continua a ser o segundo tipo de crime mais registado. VBG com menos 3%, menos 47 ocorrências em relação em comparação com 2022, que tinha um total de 2.446, continua a ser o segundo tipo de crime contra pessoas mais participado à Polícia Nacional, representando 23,9% do total de crimes contra pessoas registradas na PN. Abuso sexual de menores com mais 11,2%, mais 14 ocorrências do que em 2022. Ameaça com mais 10,2%, mais 228 ocorrências em relação a 2022. Portanto, é o terceiro tipo de crime mais registrado pela Polícia Nacional, representando 24,5% do total de crimes contra pessoas registrados na PN. Em relação a homicídios, os números apontam para o aumento de casos registrados, mais 6. Ou seja, 39 casos em comparação com 2022. De realçar que na cidade da Praia, em particular, tivemos menos 4 homicídios, 14 casos contra 18 homicídios registrados em 2022, representando uma redução de 22,2%. Os demais homicídios tiveram lugar nos concelhos de Santa Catarina de Santiago, com 5, Santa Cruz, 4, São Vicente, 4, Sal, 3, Tarrafal de Santiago, 2, Ribeira Brava, 2, São Miguel, 2, Ribeira Grande, 1, São Salvador, 1, Boa Vista, 1, Santo Antão, Maio, Fogo e Brava,
não registaram homicídios. Dados sobre a criminalidade em Cabo Verde, com o diretor da Polícia Nacional a realçar a atenção e o engajamento dos operacionais da instituição. O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, esteve esta tarde no Parlamento a responder às perguntas dos deputados sobre a política externa, resolução dos problemas relativos ao pagamento das cotas e outras obrigações para com os organismos internacionais, venda de patrimónios das missões diplomáticas no estrangeiro, direitos internacionais, humanos, relações de cooperação bilateral e multilateral, são entre outros assuntos colocados pelos parlamentares na sessão desta tarde que assistiu o Eugênio Teixeira, que traz aqui o resumo. No que tange ao pagamento dos compromissos para com organizações internacionais, a questão relativa à transferência da taxa comunitária da CDAO foi muito falada. O deputado Carlos Tavares, do PCV, quis saber o ponto da situação quanto a esta matéria comunitária. Não tem feito as transferências, sobretudo nos últimos anos. A única e última transferência parcial por parte deste governo foi em 2017. Por que é que o governo não está a honrar este compromisso? Rui Figueiredo Soares, ministro dos Negócios Estrangeiros, disse que se trata de uma matéria difícil e que os sucessivos governos têm vindo a tentar resolver, tendo reafirmado que o Executivo está a trabalhar junto dos parceiros internacionais, visando encontrar um mecanismo para resolver o problema. Já tive a oportunidade também de aqui neste Parlamento responder à complicada questão da taxa comunitária. É um irritante, de facto, das nossas relações com a CDAO. O Governo está firmemente determinado em procurar soluções alternativas para resolver a questão da taxa comunitária. Não é uma questão de solução fácil, mas estamos em negociações com a própria CDAO, com parceiros internacionais. Nós fizemos um estudo também sobre o atendimento das especificidades de Cabo Verde na CDAO. Isto implicará eventualmente uma revisão do tratado para que possa haver uma nova metodologia de cálculo da taxa comunitária. Ainda no que toca ao pagamento das cotas, o deputado da UCID, João Santos Luís, perguntou: Qual é o ponto de situação da regularização das cotas em atraso do Estado de Cabo Verde perante os vários parceiros internacionais? Rui Figueiredo Soares afirmou que se trata de uma questão difícil, mas que o Governo está a envidar todo o esforço para normalizar e honrar os compromissos, visando uma participação efetiva com direito a voto nas várias organizações internacionais. 2021 e 2023 foram pagas contribuições no montante arredondado de 400 milhões de escudos. Para o corrente ano temos uma verba que ronda os 420 mil contos. Já foi paga, por exemplo, a contribuição estatutária da União Africana, que é de um valor elevado e que tem a ver também com o sentido de voto nas diferentes organizações internacionais. Alguns instrumentos aprovados no âmbito continental foram colocados pela deputada Lúcia dos Passos, parlamentar do MPD. Constatamos que já tinha sido ratificado, mas não tinha sido depositado a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governança e o protocolo, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em África. Portanto, neste sentido, nós gostaríamos de saber qual é o ponto de situação. Devo dizer-lhe à partida que a de ratificação da Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Boa Governança em África, depois de algum tumulto no seu percurso, já foi depositada a carta e já estamos em condições de dizer que Cabo Verde faz parte desta importante carta e também relativamente às outras cartas, aos outros instrumentos a que fez referência, a Carta Africana sobre os Direitos Humanos dos Povos e das Pessoas com Deficiência em África, estamos em curso de verificar o que se passou quanto a estes importantes instrumentos da União Africana. Tarefa esta facilitada agora com a nossa missão permanente junto da União Africana. O processo da venda do edifício onde funciona a missão diplomática cabo-verdiana junto da ONU em Nova Iorque, colocada pelo deputado Alberto Alves, disse não ser do agrado de algumas pessoas. O ministro Rui Figueiredo Soares disse que o processo tem sido tratado pelo património do Estado, afirmando que a intenção é se ter uma missão emblemática e não um imóvel emblemático. Sobre a questão colocada pela deputada do MPD, Fátima White, quanto à criação de secções culturais junto das embaixadas, Rui Figueiredo Soares disse que o assunto já está a ser tratado com os ministros da Cultura e das Comunidades para a sua efetivação. Francisco Pereira, do PCV, indagou sobre aquilo que considera a mudança de posição do país em relação a questões internacionais, tendo feito menção ao reconhecimento territorial de Marrocos quanto ao Saara e também a votação abstenção de Cabo Verde na resolução da ONU
sobre a abertura de corredor humanitário na faixa de Gaza. O ministro de Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, lembrou que a alteração quanto à questão do Marrocos começou em 2007, quando o então governo PCV decidiu congelar o reconhecimento da República Árabe Saharaui Democrática. Agora, o atual executivo tomou posição em função da nova realidade, disse. No que se refere à questão da votação na ONU, Soares justificou a abstenção, uma vez que também defendia a aprovação da resolução ao mesmo tempo que condenasse a ação do Hamas, que não aconteceu. Em Ilha da Boa Vista, a Comissão Política Conselhia do PSV manifestou sua solidariedade e apoio à Câmara Municipal liderada por Cláudio Mendonça. Joel Spencer estranha a justificativa da não transferência do Fundo do Turismo por não haver projetos, quando o próprio Ministério do Turismo há 2 anos anunciou vários projetos para a Ilha da Boa Vista. A reportagem com a Arieta Barros. A Comissão Política Conselhia do PSV na Ilha da Boa Vista manifestou hoje em conferência de imprensa solidariedade e apoio à Câmara Municipal da Boa Vista. Para Joel Spencer, o município vem sofrendo ataques por parte do governo e do partido que o suporta. O líder do PSV na Boa Vista apela à Comissão Política Conselhia do MPD para mudar a direção dos ataques, para se unirem contra o inimigo do desenvolvimento da ilha. Em maio de 2022, o ministro do Turismo anunciou nos seus dizeres uma panóplia de projetos a serem implementados na Boa Vista, tais como a Orla Marítima de Salrei, a infraestruturação das ZDTs de Santa Mónica e de Chaves, infraestruturas básicas, a estrada para o norte, a gar marítima, a requalificação urbana e marítima de Salrei, requalificação urbana de Rabil, enfim, anunciou cerca de 100 milhões de contos em projetos. Entretanto, envolvido quase 2 anos, nem fundo nem mandado. No entanto, o mesmo Ministério vem agora dizer que não transferiu o dinheiro do Fundo do Turismo por não haver projeto, quanto mais ele mesmo já tinha anunciado vários projetos revitalizantes para a Ilha da Boa Vista. Quanto ao projeto de requalificação urbana e ambiental de Riba Rocha, no Rabil, que foi adiantado o valor de 4 milhões e que a Câmara Municipal não facultou justificativas das despesas para que o montante restante pudesse ser desembolsado, Joel Spencer explica que não corresponde à verdade. E sorrateiramente omitiu que esse valor foi devidamente justificado com o pagamento do adiantamento da obra no valor de cerca de 5.500 contos, nos termos da lei. Fatura essa enviada ao gestor do turismo no dia 27 de dezembro de 2023. De realçar que, com um esforço titânico da idilidade, a obra está em curso, com a deslocação das oficinas da Riba Rocha para a zona industrial do Rabil, onde a Câmara Municipal já fez vários investimentos, tais como ligação de energia, terraplanagem, apoio na deslocação dos materiais, etc, etc. A Comissão Política Conselhia do PSV apela aos dirigentes locais do MPD para se unirem, para que o bloco operatório seja concluído, para que haja água nos povoados, estrada condigna para a Zona Norte, para que se possa implementar o projeto da Orla Marítima, requalificação de Salrei e tantos outros projetos engavetados pelo Fundo do Turismo. Palavras de Joel Spencer. Brevemente, 25 médicos de família formados em Cabo Verde estarão a atender nos centros de saúde, estando mais próximos dos doentes nas suas comunidades, à semelhança do que acontece em outras paragens. Informação avançada à margem da abertura, esta tarde, do primeiro Fórum de Medicina Geral e Familiar, organizado sob o lema Formar Mais para Cuidar Melhor. Maria José Macedo. Desde 2022, o Ministério da Saúde arrancou com uma formação de 25 médicos de família no país e abriu uma segunda etapa no final do mesmo ano para formar mais 4 novos médicos. Em junho deste ano, espera-se que estes profissionais de saúde estejam prontos para atenderem as famílias cabo-verdianas nas suas comunidades. Cláudia Tavares Oliveira, coordenadora da formação da Medicina Geral Familiar da Direção-Geral da Saúde, falou esta tarde para a imprensa. Pretendemos dar a conhecer não só a comunidade médica, mas também a toda a população em geral, que brevemente teremos aproximadamente 30 médicos de família formados em Cabo Verde. O médico de família, diria que é o médico de proximidade com o doente. Como em outros países dizem, é o médico da cabeceira, é o médico mais próximo que o doente tem, é o médico que conhece o doente na sua família, que conhece a sua família, conhece o seu entorno,
conhece a sua realidade, onde é que o paciente tem toda a abertura para quando precisar, pode até telefonar, pode mandar mensagens para perguntar dúvidas, esclarecimentos e evitar assim ir ao banco de urgência, que às vezes não tem a necessidade. A prevalência das doenças crónicas não transmissíveis em detrimento das doenças infectocontagiosas constitui um dos grandes desafios em matéria da saúde em Cabo Verde, e os médicos de família que estão em formação irão proporcionar um tratamento personalizado aos pacientes nos centros de saúde, conforme nos avançou o secretário de Estado adjunto da Ministra da Saúde, Ivandro Monteiro. E esta primeira formação, este leque de 25 novos especialistas que vamos ter em Cabo Verde, irá de facto reforçar também outro aspecto, que é o tratamento cada vez mais personalizado dos nossos pacientes, porque irão ter pacientes específicos, irá também permitir um outro aspecto importante que é essencial nas respostas sanitárias que pretendemos dar ao nosso país, que é a equidade nos cuidados, que é o tratamento, um tanto quanto, com diferenciação sim, mas quase que com um nível de atenção similar nas nossas estruturas. E esse número de especialistas, esse primeiro grupo de 25 formandos, de facto irá reforçar as nossas estruturas de saúde ligadas à atenção primária, e queremos que seja em todas as nossas ilhas e em todas as nossas estruturas, Centro de Saúde e Delegacia de Saúde em Cabo Verde. Com a realização deste primeiro fórum, o Ministério da Saúde promove uma oportunidade de debate dos temas de impacto na saúde das pessoas e dar um contributo para o desenvolvimento da formação médica no país. E a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro leva a cabo, sábado 13 de abril, em Porto Mosquito, um programa de rastreio do cancro do colo uterino, da mama e da próstata. O programa será alargado às comunidades próximas e acontece na Unidade Sanitária de Base de Porto Mosquito. A reportagem de Levi Salomão. É a primeira atividade de rastreio deste ano promovida pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro. Além de Porto Mosquito, o rastreio vai beneficiar comunidades próximas, como explica a presidente da associação, Cornélia Miranda. Nomeadamente São João Batista, Chã de Igreja, Alfarrobas, Chã Gonçalves, Salineiro, Gouveia de Cima e Gouveia propriamente dita. Portanto, é no fundo tentar abranger o máximo dessas comunidades altamente encravadas desse concelho de Ribeira Grande de Santiago. Até sábado continua a decorrer o mapeamento da população interessada, na expectativa de conseguir atender o máximo de pessoas possível. Serão feitos rastreios de colo de útero, mama e próstata. Paralelamente às consultas, iremos ter um laboratório onde iremos fazer, portanto, a recolha de sangue para isso na vertente da saúde do homem, porque para além de cancro de colo uterino mama, também fazemos próstata, para além das consultas e rastreio através com o toque retal, iremos fazer exames de PSA aos homens, pelo que teremos o laboratório igualmente nesse espaço de Porto Mosquito para fazer as devidas recolhas para análise em laboratório. Ao longo do programa serão examinadas mulheres com idade compreendida entre os 30 e os 64 anos e homens entre os 40 e 75 anos. O rastreio da próstata é feito através da análise ao sangue e toque retal. Eu peço aos homens que não tenham medo para aproveitarem essa oportunidade em Porto Mosquito e fazerem o seu toque retal e, ao mesmo tempo, o seu exame de PSA através da recolha de análise ao sangue, que mais tarde a delegacia, o Centro de Saúde, dará os resultados após termos esses dados dos nossos laboratórios. O programa de rastreio do cancro do colo de útero, da mama e da próstata envolve uma equipe de médicos especialistas. Começa às 9 horas na Unidade Sanitária de Base de Porto Mosquito. A Sociedade Cabo-Verdiana de Música congratula-se com a elevação do Funaná a Património Material Nacional e considera de justa esta medida. Em declarações ao Jornal da Noite, Daniel Spencer, presidente da sociedade, avançou que o governo agiu bem ao reconhecer esse género musical, uma das mais tocadas no país e na nossa comunidade espalhada pelo mundo. Realçar também o caráter regional santiaguense, mas também nacional e Fizemos uma troca do registro magnético. Nós queríamos ter aqui o reconhecimento do Funaná. Spencer, exatamente. Portanto, como dizíamos. É justo, não é? Já era setembro. Acho que o governo agiu bem, embora podia ter agido antes, porque o Funaná é um dos géneros musicais mais
mais tocado nas rádios, não só em Cabo Verde, mas como em toda a diáspora nossa e demais países do mundo. Pronto, mas de qualquer forma, é bom que finalmente se tenha tomado essa posição e eu estou muito contente. Eu gosto do Funaná, entrei em contato com o Funaná desde os anos 70 e tal, na companhia da União Alfaralmada. Eu acho que já era centeno de facto que houvesse uma medida governamental a reconhecer, portanto, essa importância do Funaná na música cabo-verdiana. Uma pequena troca de RD no início, portanto, dessa peça, e a elevação do Funaná a Património Cultural e Material Nacional configura uma antessala da classificação desse género musical a Património Mundial da Unesco. Assim é a visão do sociólogo César Monteiro. Um investigador e especialista em ciências musicais alerta pela necessidade da criação de um plano de salvaguarda e medidas de incentivo aos artistas e investigadores para a continuidade e divulgação do Funaná. Pela relevância social e dimensão poética da música e dança que compõe o Funaná, o sociólogo César Monteiro congratula-se com a elevação desse género musical tradicional a património cultural e material nacional. Realçar também o caráter regional santiaguense, mas também nacional e transnacional, o que reforça aquilo que eu disse inicialmente, a natureza dinâmica do Funaná. Digamos que por todas estas razões e por outras, o Funaná, essa medida é extremamente pertinente, oportuna, e eu vejo-a igualmente como aquilo que eu poderia chamar uma antessala da classificação do Funaná, mais cedo ou mais tarde, como património cultural e material da humanidade. César Monteiro defende que mais do que elevar o Funaná a património cultural e material nacional, é necessário apostar na sua continuidade. Mais do que continuidade, eu estou a defender a semelhança da Morna, um plano, aquilo que se chama plano de salvaguarda do Funaná. É um passo importante, mas convinha que a partir de agora, uma vez que já estão criadas as condições mínimas, que de facto se apoiem os artistas e que se concretizem ações tendentes a uma maior implantação nos planos regional, nacional e internacional do Funaná enquanto género, um dos maiores géneros da dita música tradicional cabo-verdiana. E numa nota enviada à Rádio de Cabo Verde, o Governo, através do Ministério da Cultura e Indústrias Criativas, assegura que essa medida visa também homenagear os guardiões do Funaná, citando nomes de artistas que têm contribuído para a evolução desse género musical, como o caso de Codeiro Dona, Sema Lopi, Antão Barreto, entre outros. Em São Nicolau, a Câmara Municipal do Tarrafal, através do Pelouro do Saneamento e Ambiente, em parceria com a Associação Bons Amigos e o Ministério da Agricultura e Ambiente, tem em andamento a terceira campanha de castração de cães e gatos. Esta campanha de castração está a ser feita nas 7 comunidades do concelho, para além da cidade do Tarrafal, e é orçada em mais de 1000 contos. Rony Brito. A castração é uma das medidas mais importantes para o controle populacional de cães e gatos. Conforme a vereadora do Pelouro de Saneamento e Ambiente, Dircelana Cabral, a campanha de castração e desparasitação de cães e gatos vem complementar o registro e desparasitação da população canina realizada no ano passado. Óbvio que tem um impacto já positivo, enquanto que será vez que está ali nos municípios, não tem bastante aderência, embora que tem horas que pessoas que te parecem. Então, daqueles aspectos que te diferencia daquele outro, da segunda, por exemplo, saída casa a casa no vizinho da zona do município, semana passada no vizinho naquelas zonas interiores, na semana ali no fazer na Tarrafal, onde é que tem uma equipa ali na Liceu, de receber pessoas aqui também, e tem outra equipa na Tarrafal, sair de casa a casa, de fazer desparasitação e, no caso, se for identificado algum cachorro que ainda que foi castrado, está a fazer isto, depois agora a agenda essa perspectiva de fazer um trabalho. Durante a campanha foi realizado também, de acordo com a vereadora do Pelouro de Saneamento e Ambiente, uma ação de capacitação de treino canino em formato híbrido que teve como intuito capacitar e dotar os formandos de ferramentas necessárias para que possam exercer o treino canino. Bem da resposta à necessidade de pessoas que querem treinar esse cachorro, porque não tem uma pessoa ali que até fazer aquele trabalho. Nessa parceria
Não tem para arcar com alguns custos. Sabe que é uma campanha bastante custosa. Não está custeia todo o transporte interilhas, alojamento, alimentação, todo este dia a dia, não está de transporte para fazer toda a atividade, claro. Né? Não tem outras coisas também que está incluída naquele protocolo que não tem só de cumprir e o objetivo é continuar. Por outro lado, a veterinária Lara Batista, em representação da Associação de Bons Amigos da Áustria, avança como está a decorrer a campanha. Temos feito desta vez, portanto, voltámos a todas as zonas e fomos porta a porta para fazer a desparasitação, para falar com as pessoas, ver as condições dos animais, sensibilizar um bocadinho. Temos alguns animais, por exemplo, sem sombra nenhuma, sem água, alguns muito magrinhos. Portanto, falar com os tutores dos animais para tentar perceber a situação e se poderíamos melhorar alguma coisa e desparasitar. A veterinária avançou ainda que foram feitas mais de 200 desparasitações e mais de 25 castrações em cães e gatos. A campanha de castração e desparasitação de cães e gatos no Concelho de Tarrafal de São Nicolau está orçado em mais de 1000 contos, suportados em parte pela autarquia tarrafalense e por parceiros locais. E para terminar, em São Vicente, as cores incendiárias de Bela Duarte é o título de uma exposição de vários trabalhos daquela artista são-vicentina já falecida e que encerra o ciclo de amostras dos 3 fundadores do Centro Nacional do Artesanato, Manuel Figueira, Isabel Queiroz e Bela Duarte. Albertino Brito. A exposição As Cores Incendiárias de Bela Duarte é inaugurada hoje no Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design e vai estar patente ao público durante cerca de 4 meses. Segundo o diretor Artur Marçal, esta mostra de mais de 40 trabalhos de Bela Duarte reveste-se de muitos sentimentos. Porque fechamos aqui o ciclo, cumprimos aquilo que era o desafio e honramos o compromisso com o Manuel Figueira, com a Luísa Queiroz e a Bela Duarte. No caso da Bela, tanto a Bela tem uma dimensão que muita gente vai ficar surpreendida, porque não é muito conhecida as obras dela, porque está muito dispersa. Deve ser a primeira vez que há uma exposição desta envergadura no Mindelo e acredito que as pessoas vão ficar surpreendidas pela positiva com aquilo que vão ver. Naturalmente, para toda a equipa do CNAD é um cumprir de um compromisso, é assumir essa responsabilidade que nós tínhamos com este grupo, numa perspectiva de que, não só por serem os 3 fundadores do centro, mas também por ser 3 figuras incontornáveis da história das artes em Cabo Verde. Não é possível falar das artes plásticas em Cabo Verde sem fazer referência à Bela Duarte, ao Manuel Figueira e à Luísa Queiroz. António Duarte Pacha, presente na inauguração, avançou à RCV que aprendeu muito com a mãe, Bela Duarte, e acredita que existem muito mais obras que os promotores não conseguiram trazer para esta exposição. Tanto no país como no exterior, em várias instituições do Estado, que é obras que, infelizmente, para 6 dimensão e para 6 características de onde é que isto colocou, que foi possível trazer e que foi possível ser excedência, para ser exibido nessa exposição, mas, portanto, quando não de falar de tapeçaria, por exemplo, minha mãe, Luísa e Manel, portanto, isto foi responsável por resgatar à custa de um conjunto de pesquisas e através das ilhas, nomeadamente interior de Santiago e Santo Antão, de falar de tapeçarias, ele é evidente na sexta tapeçaria exatamente o resgate das tradições culturais, das tradições artesanais, não só na tapeçaria, mas também na pão de obra. Portanto, desde consegui fazer um resgate e nesse preciso momento de bom tempo várias pessoas de gerações diversas, de conseguir trabalhar o pão de terra, nesse preciso momento chamado de pão de terra, mas de conchelo, originalmente para pão de obra. As Cores Incendiárias de Bela Duarte é o título de uma exposição de vários trabalhos daquela artista são-vicentina já falecida e que encerra o ciclo de amostras dos 3 fundadores do Centro Nacional de Artesanato, Manuel Figueira, Isabel Queiroz e Bela Duarte. E quando são 19 horas mais 29 minutos, terminamos assim o nosso Jornal da Noite, desejando aos nossos ouvintes votos de muito boa noite e boa sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.